A semana passada falámos um pouco do tema do ano, que é crescer. Falámos da importância do crescimento na nossa vida, não é? E temos 3 temas que vamos abordar nas próximas 3 semanas, que é crescer no amor, na fé e no serviço. E focados em Jesus, não é? Porque Jesus tem que ser o foco da nossa vida, da nossa alma. Nós não fazemos nada sem Jesus, não é? E Jesus tem que ser o centro de tudo. E isso é o mais importante para todos nós. E por isso eu queria, neste tema de falarmos acerca do crescer no amor, vamos falar um pouco acerca do amor de Deus. Quero começar no início com tudo. A importância de nós pensarmos no amor de Deus como o início de todas as coisas. Eu tenho esta mensagem pensada em 3 partes, que é o início de tudo, a continuação da história e a prática da história. Então o início de tudo é Deus. Boa tarde, tudo bem? O início de tudo é Deus. E é o amor de Deus. E eu gostava que pensássemos neste amor de uma forma tão interessante que Deus escreve o seu amor. E o amor que Deus às vezes expressa no Velho Testamento é como que um amor de uma paixão, de um amor incrível que Deus tem. É como que um amante, não é? A falar a alguém diz assim, tu és minha e eu te amo, como ninguém mais. E ele diz, eu vou te ver e vou casar contigo. Porque ele está a falar de Israel. De Israel, que é a nação de Israel que estava de costas voltadas para Deus. Ele diz, eu vou ao teu encontro, eu vou te amar. E é tão interessante a linguagem de Deus. Jeremias diz, porquanto com amor eterno te amei. Vocês já pensaram nisto? Deus não começou a amar. Certo? Deus sempre amou. Uma coisa que é eterna não tem princípio, não tem fim. Nós não sabemos o que é isso, não é? Não conhecemos nada eterno, pois não? Tudo tem um princípio e tudo tem um fim. E Deus fala uma linguagem incrível, com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. E então nós pensamos, depois, porquê este amor de Deus? Será que Israel era assim tão especial? E ele esclarece isso lá no livro do Deuteronômio. O que é que ele diz? O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que todos os povos, mas porque o Senhor os amava. O que é que não quer dizer com isto? Quer dizer que Deus simplesmente decidiu fazer uma coisa, decidiu amar. Sabem que o amor, acima de tudo, é uma escolha, uma decisão que nós fazemos na vida. Não é um sentimento. Às vezes expressam-se em sentimentos. Mas o amor não é o sentimento. O amor acontece quando não há sentimentos. Mas Deus claramente se mostra isto no início de todas as coisas. O amor de Deus era tão intenso, que é uma linguagem tão interessante, não é? E se vocês conhecem um pouco os profetas, vocês vão descobrir alturas em que Deus decide ilustrar a história do amor de Deus por Israel. E fala com o profeta Oséias, diz assim, olha, tu vais ter uma mulher que vai ser uma prostituta. Ela vai se portar mal. Mas tu vais fazer uma coisa, tu vais buscá-la. E tu vais amá-la. E sabes uma coisa, ela depois vai voltar àquela velha vida outra vez. Sabes o que é que tu vais fazer? Tu vais buscá-la e tu vais amá-la, porque é isso que eu faço convosco. O amor de Deus é uma coisa tão incrível. Porque o que nós percebemos de toda a história é que Deus é amor. Deus não tem amor. Deus é amor. Ou seja, o ADN de Deus, se podemos falar assim, é amor. Se nós entrássemos nas células divinas, o que viríamos lá nas células divinas é o amor de Deus. E nós pensamos, isto é tudo muito bonito, mas isso foi com Israel, com a nação de Israel. Mas quando nós avançamos na história, ficamos mais apaixonados ainda, não é? Quando lá no livro de Romanos diz assim, Deus prova o seu amor para connosco. Queres ver como é que Deus te ama? Em que Cristo morreu por ti, por ti, por ti, por mim, quando eu era pecador.
Ou seja, quando eu não tinha solução nenhuma, Cristo morreu por mim. E Efésios é muito interessante. Efésios, ele vai mais longe, ele diz assim, olha, ele nos elegeu, ou ele nos escolheu, quando? Quando? Antes da fundação. Antes da fundação do mundo. Sabes o que significa? Antes de Deus criar os astros, os planetas, antes de Deus criar o universo, se tu és filho de Deus, Deus te escolheu a ti. Antes da fundação do mundo. Para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus em amor. E nos... Alguém quer ler o que está ali? Predestinou para si mesmo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que Ele nos destinou para quem? Para Ele. E nos tornou filhos adotivos. Esta é uma ideia muito interessante, não é? Hoje de manhã tínhamos cá o Emanuel, que cresceu no lar evangélico. O Emanuel teve pais. Eu conheço vários rapazes e meninas que tiveram no lar evangélico que não tinham pais. E por alguma razão eles foram escolhidos para serem adotados no lar e terem um pai que eles chamavam o Papá Machado. Esta ideia de ser filhos adotivos significa que Deus nos escolheu. Imagina que estás num reino e tu és simplesmente uma pessoa que vive naquele reino, mas que não tem grande hipótese na sua vida. As coisas não correm bem, ficaste abandonado, estás completamente sozinho e de repente o rei repara em ti e olha para ti e diz assim: eu vou te adotar e vou-te tornar meu filho e minha filha. A partir daquele momento a tua sorte muda, certo? Porquê? Porque tu passas a ter um pai e és filho de um rei. É isso que Deus fez contigo e comigo. O amor de Deus é assim. Não é, se algum tem alguma dúvida, ele termina dizendo que nos deu gratuitamente. Tu és bom? Tu és bom? Tu és bom? Porque eu sou bom? Não. Porque Ele nos ama. O amor de Deus tem que ser a maior motivação para tu e eu vivermos uma vida que vai amar a Deus e que vai amar os outros. Nós precisamos de chegar a este ponto, no fundo da nossa alma, para perceber o quanto Deus nos ama. Como na história do filho pródigo que ele conta, quando o filho volta para casa, depois de desperdiçar toda a sua riqueza, toda a sua honra, toda a sua dignidade até como pessoa, e se gastar longe, viver de uma forma que desagrava completamente o pai, a ponto dele saber que não deveria ser chamado filho daquele pai, e quando volta para casa diz: pai, ele estava a ensaiar uma desculpa para o pai, para lhe dizer: pai, eu nem mereço ser teu filho, por isso torna-me um dos teus trabalhadores. Mas nessa altura em que ele pensa isto, o pai, quando ele volta para casa, o pai o abraça e o enche de beijos. O enche de beijos e o recebe na casa. E quando o recebe, há três coisas significativas. Uma é o anel, símbolo de autoridade, que ele voltava a ter autoridade como alguém em casa. Ou seja, basicamente o anel é um cartão de crédito ilimitado. Era o que ele tinha. De repente, portou-se mal e quando chega a casa, o pai lhe diz: filho, tu és meu filho, tens tudo. Lhe dá uma túnica, mostrando que ele realmente era recebido como filho, e alparcas, porque só os filhos usavam alparcas, os escravos andavam descalços. E é isto que Deus faz, porque Deus é amor. É interessante o que diz lá no livro de 1 de João, que nós vamos dedicar mais tempo, capítulo 4, diz: o amor de Deus para connosco manifestou-se no facto de Deus ter enviado o seu Filho ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus. Foi Ele que nos amou a nós. Pensas que és bom? Esquece. É Deus que vem ao teu encontro. É Deus que te ama.
que te ama de uma forma tão grande. E quando olhamos para este versículo, duas coisas bem ao de cima na minha mente. A primeira delas é que o amor de Deus não reserva nada para si. Deus quando envia o seu único filho, Deus está disposto a entregar aquilo que mais amava. Fazer um sacrifício que não podia ser sacrifício maior. Era o seu filho. E também percebemos uma coisa, que este sacrifício esse amor foi completamente imerecido por ti e por mim. Nenhum de nós merecíamos. Todos os dons de Deus e muito mais o seu filho. Então este é o princípio de todas as coisas. O início da história é Deus que nos ama. Era o Deus que andava no jardim do Éden a falar com quem? Com os primeiros homens, Adão e Eva, e conversava com eles. Um relacionamento de proximidade, de entrega, de amor. E por causa deste amor, quando tu conheces este amor, então a tua vida passa a ter sentido, passa a ter uma outra dimensão. Este amor é como que um presente, não é? Alguém não recebeu presentes neste Natal? Alguém tem algum presente ainda para abrir, se calhar? Mas imagina que tu recebes um grande presente, não é? Um presente que te é preparado com muito carinho pela pessoa que mais te ama. E aquele presente te é entregue. Tu colocas em cima da mesa e olhas para ele e dizes assim, que lindo presente. Mas tu não abres. Tu não pegas nele. Tu não utilizas. Qual é o valor daquele presente? Bonito. O amor de Deus é assim. O amor de Deus é nos entregue como um presente. Mas tu e eu temos que recebê-lo na nossa vida. Mas tu e eu temos que, de uma forma ativa, dizer obrigado, Deus. Obrigada pelo teu amor por mim. Obrigado porque eu recebo hoje esse amor. Esse amor que veio ao meu encontro quando eu era pecador ainda, quando eu estava longe de ti. Quando nós recebemos este amor, então, a nossa vida passa a ter outra dimensão. Porque, como nós cantávamos há um bocado acerca do novo coração, não é? Porque este amor, quando nós recebemos este amor, a palavra de Deus diz lá no profeta que Ele nos dá um novo coração. Ele nos dá uma nova natureza. Ele nos dá verdadeiramente uma nova identidade. Nós começamos completamente de novo. Não é um remendo que Deus faz em nosso vida. É algo novo. O Espírito de Deus vem habitar em nós. E por isso, nós podemos crescer no amor para com Deus, que é o que vamos falar agora. Crescer neste amor para com Deus, de começar a entender que amar a Deus é a única resposta sensata que nós podemos dar a tão grande dimensão de amor. Se alguém te ama assim, a única forma de tu retribuires é amá-lo um pouco de troca. Tu não fazes muito, basicamente tu respondes ao amor de Deus. Tu vais de encontro a este amor. Não é? Por isso é que aquela palavra de Jesus diz: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, força e entendimento. É uma chamada muito interessante. Amar a Deus é esta compreensão de que Ele merece tudo o que nós temos para lhe entregar. Na verdade, diz lá 1 de João, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor que nós damos a Ele é algo que vem de volta. O amor humano basicamente é uma resposta a este amor divino. Amamos porque Ele nos amou. E o propósito do amor de Deus é alentar em nós o desejo de amar a Deus como Ele nos amou primeiro. E amar o nosso próximo como Ele nos ama a nós. Por isso o amor humano não é um produto do coração humano. Não é algo que o coração humano possa ter criado por sua própria conta, mas é a resposta ao amor de Deus. Quando nós amamos a Deus, nós estamos basicamente a expressar o ADN de Deus. Ou seja, porque o ADN de Deus, as células de Deus, se puséssemos assim, é amor, e Ele está em nós, o que é que as nossas células têm? Amor. Então o que nós fazemos é simplesmente manifestar a nossa identidade, que é nós o amamos de volta. Nós o amamos. E como é que o amamos? É interessante as palavras de Jesus. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Ou seja, a proposta de Deus não é uma coisa assim muito sentimental. É um projeto de vida. É basicamente dizer, ok, vocês querem mostrar que me amam? Tá bom. Façam aquilo que eu quero. O que é que significa?
Significa que nós percebemos que o amor se manifesta na obediência e acreditamos que o que Deus tem para nós é sempre o melhor. O caminho de Deus é sempre o melhor. Ou seja, se Deus diz que é melhor nós falarmos sempre a verdade, é melhor falarmos sempre a verdade. Se Deus diz que nós devemos estar em comunidade para conhecer a Deus e congregarmos, então é melhor congregarmos. Ou seja, não há outra forma de amarmos a Deus. A forma de expressarmos o nosso amor a Deus é uma obediência. Fazemos o que Ele quer. E por isso a continuação do amor de Deus que vem à nossa vida, para nós voltarmos para Ele, é nós vivemos uma vida de obediência. Claro, uma obediência também que vai expressar-se no amor à pessoa que está ao nosso lado. Não é? E é interessante este versículo lá na primeira carta de João. Alguém pode ler? O seu mandamento? Creiamos no nome do seu Filho Jesus e nos amemos uns aos outros. É interessante este versículo. Parece que há dois mandamentos aqui, não é? O seu mandamento é este. Tem duas partes. Vamos pôr assim. Mas tudo como é interessante. Ele diz, creiamos no nome do seu Filho. Ou seja, a primeira parte é crer em Jesus. E porque cremos em Jesus, então, nos vamos amar uns aos outros. Mas esta ligação é muito interessante, não é? Porquê? Porque isto vai revelar a nossa identidade. O amor nos irmana com Deus. Aquele que permanece amor, permanece em Deus. Ou seja, quando tu amas, tu mostras quem é o teu Pai. Por isso é que ele diz lá na carta de João, que quem não ama, não conhece a Deus. E ele é um bocado duro. Porque verdadeiramente, se nós... Porque pensem comigo, vamos agora pensar, não é? É como, vamos falar assim, vamos falar em português, não é? Se nós dizemos que somos portugueses e não sabemos falar português, então não somos portugueses. Podemos ser qualquer outra coisa, menos portugueses. Porque deveria ser natural nós falarmos português, porque somos portugueses, não é? Se Deus é um Deus que ama, se a natureza de Deus é amor, então nós só podemos amar. Não há escolha. Ou seja, nós não podemos escolher não amar. Porquê? Porque é inaturo, não é natural. Porque só se Deus ama, então nós temos de amar. É interessante o comentário de alguém que diz que o amor humano é o resplendor de algo na própria natureza divina. E 1 de Pedro diz que nós temos a semente de Deus. Ou seja, a semente do amor foi colocada na vida de todos os filhos de Deus. E por isso devia ser natural amar. Daí que o Evangelho, Jesus, naquele episódio, já perto do final da sua vida, aqui na Terra, em João capítulo 13, ele diz, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se cantardes bem. Se a marca é verdadeiramente o amor. É isso que vai mostrar a natureza de Deus em nós. A carta de João, se acompanhar, se quiserem ler a primeira carta de João, é muito interessante, fala muito do amor. A primeira carta de João, capítulo 4, versículo 12, diz assim, ninguém jamais viu a Deus. Viram a Deus? Viram a Deus? Não. Mas ele diz a seguir, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Não podemos ver Deus porque Deus é Espírito. Mas vemos o efeito de Deus. Não podemos ver o vento. Vem o vento? Acho que vai estar muito vento agora para esses dias de frio, não é? Mas vemos o efeito do vento. Não podemos ver a eletricidade, mas colgamos aos dedos vamos senti-la. Agora, também não podemos ver o amor, mas vemos o efeito do amor. Então, quando Deus chega aos homens, esse fica coberto com o amor de Deus e o amor aos homens. E podemos conhecer a Deus através do efeito de Deus em nós. Eletricidade, não é? Como alguém disse, um santo é um homem em quem Cristo volta a viver. Achei muito interessante isto, não é? E a melhor demonstração de Deus não chega mediante argumentos, mas sim uma vida de amor. Uma vida assim, um santo que ama, vê-se Deus
como ele não é visto em nenhuma outra manifestação. Tal como no princípio da igreja primitiva, diziam os cristãos, vede como eles se amam. E há tanto que poderíamos falar sobre este tema de amor uns aos outros. Se lêssemos 1 aos Coríntios capítulo 13, citado do meu casamento com a minha esposa há 38 anos, nós cantamos um hino, que diz assim, o amor é paciente, é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. Reparem no que ele diz a seguir. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele depois diz, o amor jamais acaba. Não diz mais à frente, não é? Fala acerca da fé, da esperança e do amor. Mas a maior delas é o amor. Porque Deus é. E por isso João é um tema muito interessante na carta de João, que vocês podem ler. Primeiro João diz, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de facto e em verdade. Se vires alguém a passar necessidade e tu não fizeres nada, tu não estás a amá-lo. E vamos entrar nas partes práticas já a seguir, ok? E depois ele diz, porque a mensagem que ele diz desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Agora, como é que nós podemos expressar este amor? Primeira coisa que eu queria falar convosco, primeira, tem a ver com a nossa confiança em Deus. Lá na carta de João diz, o verdadeiro amor lança fora o medo. Porque o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo. Quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Ou seja, quando o amor chega, o medo desaparece. O medo é aquela emoção de alguém que espera ser castigado. E quando vemos Deus como um juiz, como um legislador, como um rei somente, certamente haverá no nosso coração um crescente sentido de medo. E não seria de esperar outra coisa a não ser o castigo, não é? Mas quando conhecemos que Deus é amor, o verdadeiro amor lança fora o medo. É verdade que esse é o lugar a um outro tipo de temor que a Bíblia fala. Temor, tememos a Deus. Que é um respeito adequado a Deus. É pensarmos em Deus de uma forma respeitosa. Não o vendo como alguém semelhante a nós. E por isso respeitando a sua soberania, o seu reino sobre nós. O facto de que Ele é rei sobre nós. E quando tu amas com todo o teu coração, há uma força de entendimento, tu vais saber que o medo não vai determinar um relacionamento saudável. É a confiança que vai prevalecer. E hoje tu e eu somos chamados a nos aproximar deste Deus amoroso. Eu sempre costumo ilustrar também que, por exemplo, numa relação abusiva, em casa, não é? Ninguém pode obrigar ninguém a amar. Podemos obrigar a muita coisa, mas a pessoa pode até ficar debaixo da mesma opressão, mas ela não tem que amar. Ela pode escolher amar ou não. E a questão da confiança em Deus é importante nós percebemos porquê? Porque a forma maior de nós amarmos a Deus é nós verdadeiramente confiarmos nele. O que significa que hoje, se Deus é o teu paizinho, então o que é que tu podes fazer? Não tens que ter medo. Quando nós éramos pequenos, não é? Por isso é que Jesus diz, não é? Que nós sejamos como crianças. Porque uma criança sabe que o pai sempre vai estar lá. Uma criança, quando acorda, não pensa, como é que vai ser o meu trabalho hoje? Será que a coisa vai correr bem? Vou viver ansioso? Não, uma criança, normalmente, agora já existe quase abominações, infelizmente, pela sociedade em que estamos a viver, não é? Mas uma criança normal é uma criança que não tem preocupações assim dessas. Ela acorda e fica à espera de quê? De que o pai, que a mãe põe uma mesa para eles comerem. É isso que eles esperam. Eles confiam. E tu e eu temos que chegar a este ponto de confiança em Deus. Não significa que nós não fazemos nada, mas nós fazemos sem a ansiedade, sem a consumição, sem o desespero. Confiança em Deus não é irresponsabilidade, mas confiança em Deus é descanso em Deus.
E quando nós percebemos que Deus nos ama verdadeiramente, então nós ficamos confiantes que a coisa vai cair certa. Nós não sabemos o final da história, mas ela vai correr. E nós podemos confiar em Deus. Se calhar tu estás a passar um tempo difícil na tua vida. Não é? E tu estás a dizer, mas quando é que isto vai terminar? Ok, eu sei que é normal pensarmos assim. Mas sabes de uma coisa? Vai terminar bem. Se tu estás com Deus, vai terminar bem. Talvez não como tu pensas. Não é muito bem, né? Ou como falámos eu e a Jacinta, quando 3 anos atrás ela passou pelo cancro. E nós ouvimos aquela palavra e nós ficamos em paz. Ficamos em paz porquê? Não sabemos se ela ia ser curada. Mas ficamos em paz porque confiamos em Deus. E a confiança em Deus tem que se manifestar nessas alturas. Quando nós amamos a Deus, nós não podemos fazer outra coisa a não ser confiar nele. Outra expressão de amor é, claro, estarmos sensíveis e atentos às pessoas que passam necessidades. Atentos àqueles que estão a não passarmos de largo. A história do bom samaritano, que nós lemos lá no livro de Lucas, capítulo 10, não é? Fala de 2 líderes religiosos que, passando, viram alguém no chão e passaram ao lado e não quiseram saber. Claro, quantos de nós gostamos de ser incomodados quando estamos a estacionar o nosso carro? Por alguém que nós não conhecemos. Quantos de nós gostamos de abrir a janela quando estamos lá na fila de carros e alguém bate para pedir dinheiro? Não gostamos, certo? Às vezes desviamos o olhar. Eu estou a dar uma testemunho, ok? Não estou a falar de nenhum de vocês. Mas às vezes ficamos um pouco mais duros, não é? Está assim porque quer. E se calhar até quer. Escolheu ficar assim. Tantas histórias diferentes. A questão é que não podemos deixar que o nosso coração fique duro. Não podemos deixar de ter compaixão. Não podemos deixar de vez em quando de parar e falar com a pessoa e perguntar-lhe o seu nome, de onde é que ela vem, o que ela está a fazer, se eu posso ajudar. E precisamos ser sensíveis. O maior inimigo do ódio, do amor, não é o ódio, é a indiferença. É isto que, calhar, todos nós vivemos muito nos dias de hoje. Não é? Terceira coisa, talvez mais do que todas, é partilharmos Jesus e o Evangelho de Cristo. Partilharmos esta mensagem, que é uma mensagem realmente que precisa de ser partilhada, porque é a melhor coisa que podemos dar a alguém. A história de um homem chamado Jim Elliot, que nasceu no ano da minha mãe, em 27, e morreu em 55, jovem ainda. Estudante da Bíblia, na altura buscava a direção de Deus quanto ao seu futuro, numa conferência missionária. E no diário da sua faculdade ele escreveu assim: Pai, se tu permitires que eu vá para a América do Sul trabalhar para ti e morrer, deixa-me ir em breve. Jim Elliot saiu com 3 colegas dele, missionários, no Equador, junto aos índios Aucas. Em 1955, os 4 foram mortos por aquela população índia. Mataram-nos. O mais surpreendente da história é que a sua mulher, Jim Elliot, volta aos índios Aucas, uns anos depois, evangeliza aqueles índios e vem lavar a Jesus, aquele homem que matou o seu marido. Partilhar Jesus é uma das formas mais significativas de nós mostrarmos o amor. Dispormos tempo para estar com as pessoas. Às vezes é mais fácil darmos dinheiro, mas é mais importante passarmos tempo a ouvir pessoas. E a última coisa que eu queria falar era acerca do perdão ilimitado. Tu e eu precisamos de perdoar. Precisamos de deixar que dentro de nós saia um perdão real para com as pessoas que às vezes nos magoam, nos fazem mal. Ele escreve a uma igreja um pouco estranha. Pelo menos o que ele está aqui a dizer parece-me muito estranho. Livrem-se de toda a amargura. Não fica por aqui, não? Indignação e ira, gritaria
e calúnia. E como não chega, ele diz, bem como toda a maldade. Ou seja, era uma igreja, se calhar como as nossas, com problemas desses, não é? E então ele diz, sejam bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus, eu sublinhei esta parte, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Este perdão de Deus é que nos vai permitir amar, é que nos vai permitir devolver este amor. E o amor é interessante, é como o cimento. A Bíblia diz que nós somos pedras vivas e nós estamos a ser edificados. Esta igreja aqui tem muitos tijolos. Tem mesmo. Nós quase fomos contando, não é? E vimos os tijolos a serem levantados. Mas há uma coisa aqui nos tijolos todos. É o cimento. Não é? Os tijolos uns em cima dos outros, eles iam cair todos. E o amor é como o cimento, não é? Quando Deus junta-nos, não é? Que à tarde estamos bastante poucos comparados com amanhã, quase que não tínhamos lugar hoje aqui. Mas quando vemos esta gente tão diferente, tão dispara e tão distinta uns dos outros, não é? Nós sabemos que a única coisa que nos pode unir é o amor de Deus. E é a capacidade para nós perdoarmos como Cristo nos perdoa a nós. Porquê? Porque é isso que nos vai manter com o coração de amor. É isso que nos vai permitir continuar a amar as pessoas. Havia, nunca me esqueço de uma ilustração que usei no princípio do meu ministério, tem sido um pouco o lema da minha vida. Uma vez uma criança, um bocado assim, perturbada com ver o seu pai que continuamente estava a perdoar as pessoas pronto, já não retribuiu da mesma forma. Virou-se para o pai e disse, pai, mas porquê que tu tens sempre que perdoar as pessoas? E o pai olha para a criança assim, filho, alguém precisa de amar. Porque quando amas, quando tu perdoas, quando tu amas, tu paras um ciclo de amargura. E talvez esta é uma coisa que tem levado muita gente a ficar presa na vida. Empanada na vida. A falta de perdão é, se calhar, a maior arma de Satanás na tua vida, na minha vida. Quando nós não perdoamos, nós não avançamos na vida. E o que Deus quer verdadeiramente é que, recebendo e percebendo o amor que Deus tem por nós, que nós falamos no início da nossa mensagem, quando nós entendemos o quanto Deus nos amou verdadeiramente, o quanto Ele nos amou de uma forma singular, única e profunda, sem merecer, então nós percebemos que o perdão é fácil de dar. Muito fácil de dar. Porque aquilo que tu recebestes é muito maior do que aquilo que tu estás a entregar. Sabes, é como tu chegares a uma fonte de água em que a água está sempre a sair e tu começas a encher os teus garrafões e depois vais espalhando-os pela rua e vais entregando. Porque tu tens acesso a uma fonte de água e essa fonte é Jesus. Quando esse Jesus que te ama, que te perdoou, consegue encher a tua alma, então diz a palavra, rios de água viva transbordarão do nosso ventre. Ora, que o Senhor traga esta palavra para ti e para mim, que nós possamos crescer neste amor, crescer, viver neste amor, porque não há outro caminho, gente. Não há outra escolha. Na verdade, não há uma escolha. Tudo bem, nós podemos não amar, mas não há uma escolha, de certo sentido, porque a nossa natureza, como filhos de Deus, como filhos de um Deus que é amor, em toda a sua natureza, só pode ser amar também. Amar a Deus com todo o nosso coração, amar o próximo, amar o nosso inimigo. E vai ser assim que nós vamos conseguir mostrar de quem nós somos filhos. É muito interessante que às vezes pessoas olham para nós assim, eu vejo em ti o teu pai, consigo ver que tu és igual ao teu pai. Eu espero que eles consigam ver em nós, porque nós somos filhos de Deus, pelo amor. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É isto que vai mostrar ao mundo lá fora
verdadeiramente o nosso interesse. Não é? E eu acho que é isto que Deus espera de nós.